Olá, galera. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura geológica da Terra, referente ao capítulo 16. Vale lembrar que, antes de comentarmos sobre a estrutura geológica da Terra, vamos falar sobre a formação da Terra. Segundo a ciência, a Terra foi formada através da teoria do Big Bang, onde após a nebulosa, a explosão, o resfriamento da Terra, e surgiu o que nós vemos hoje, conhecemos hoje. Porém, existe ainda a teoria bíblica, em que o Deus único criou a Terra em alguns dias. Não estou aqui para questionar nada, só estou mostrando as duas teorias do surgimento da Terra. Então, estão vinculadas à outra. Então, a estrutura geológica da Terra, ela vai ter, de acordo com a era geológica, ela vai ser dividida em tempo e escala geológica. O tempo geológico ele vai medir a idade da Terra, decorrente daquele período, em relação à escala geológica. As escalas geológicas que vai contar, ou as eras geológicas vai contar a história da Terra, essas épocas elas vão reunir vários tempos, ou seja, você tem dentro de uma era geológica, dentro dessa escala geológica total, você tem a era geológica, e essa era geológica ela vai poder ter 3, 2, 4 tempos geológicos. Por exemplo, em 10 mil anos de era geológica, a gente pode ter 5 tempos geológicos vinculados aí. E tudo isso daí é chamado de era geológica. Sendo assim, desde o processo de formação da Terra e o resfriamento dela, ela foi se resfriando e daí foram surgindo a estrutura da Terra. Vale lembrar que a estrutura geológica da Terra é formada por 3 camadas. A mais superficial delas é chamada de crosta terrestre ou litosfera. É onde a gente vai encontrar todos os tipos de rochas e minerais. E também vão ocorrer os agentes que irão modelar todo o relevo. Então, ela segundo estudiosos, ela pode variar em torno de 9 e 11 km na parte mais fina, na parte menos espessa, e em torno de 45, 55 km na parte mais espessa. Vocês vão encontrar também alguns livros dizendo que essa parte mais espessa pode chegar até 70 km. Então, a gente pode observar aí que existe uma variação de espessura na parte mais grossa. Então, a segunda camada da estrutura geológica da Terra é o manto, que é formada por uma massa pastosa e homogênea em altas temperaturas. O manto também, vale lembrar, como se fosse uma massa de bolo, bem consistente, como uma massa de bolo mesmo, em altas temperaturas. Essa massa pastosa e homogênea é composta de vários agregados, ou seja, de rochas de animais, restos de rochas e minerais. E é nela também que ocorre, devido a essa alta temperatura dela, em torno de acima de 3.000 graus, e é nela também que irá ocorrer o chamado movimento de convecção. Esse movimento de convecção ele vai ser responsável, ele pode ser convergente ou divergente, e vai ser responsável pela ocorrência de dobras e falhas, ser responsável por movimentar as placas tectônicas. E o núcleo, que seria a camada mais profunda, segundo a geomorfologia, os estudiosos, os pesquisadores, ele também pode ser chamado de nífer, que é devido à sua formação básica, composta por 2 minerais, segundo os estudiosos, que é níquel e ferro, e ele possui temperaturas em torno de 5.000 graus, e é formado por 2 partes. O núcleo interno, que segundo eles é uma camada sólida em altas temperaturas, e a outra parte é uma camada mais volumosa, não tão sólida, como se fosse um manto, que fica ao redor, criando um movimento também, e esse movimento é responsável pela formação do campo magnético da Terra. Então o núcleo tem essa pequena configuração aí de ser formado por níquel e ferro. Em relação aos movimentos endógenos, ele vai ser responsável pela deriva continental, que seria o que?
a teoria de placas tectônicas, a teoria de tectônica de placas. Essa teoria tectônica de placas é que essas placas tectônicas, que em toda a crosta terrestre são formadas por em torno de 14 placas, elas vão movimentar de acordo com o movimento do magma. Elas vão se deslocar, vão se chocar. Esse movimento pode ser construtivo, devido ao movimento divergente, onde vai acontecer o deslocamento, a separação dessas placas tectônicas. A gente vai ter o movimento convergente ou destrutivo, que é a elevação, o sorregimento, o choque, onde vai acontecer a formação das montanhas, dos dobramentos modernos. A gente vai ter também um movimento chamado de transformante ou conservativo, que é quando ocorre o deslizamento lateral, o friccionamento de duas placas, de duas placas ou mais tectônicas, podendo ou não haver nenhuma alteração. E ainda assim o movimento pirogênico, que é quando tem uma elevação de uma placa e a outra passa por debaixo dela. Existe um encontro dessas placas nesse movimento pirogênico, onde uma praticamente fica parada e a outra parte para baixo da litosfera em direção ao manto. E esse movimento ocorre de uma forma bem lenta e demorada. Então são 3 movimentos de placas tectônicas aí que podem ocorrer. Tendo isso daí também, podem ocorrer esses movimentos chamados de tectonismo, pode ocorrer o vulcanismo, que é quando o magma existente no manto, ele extravasa, chegando até a superfície, onde nós conhecemos como vulcões. E a partir daí também ele pode ficar dentro da litosfera, e onde a gente pode ter a ocorrência dos chamados geysers e das fontes termais. É também muito comum em várias áreas de toda a estrutura geológica da Terra, a gente é chamado de hotspots, ou círculo de fogo. O círculo de fogo ele é formado por vários hotspots. Esses hotspots são os pontos quentes, são geralmente onde possui as maiores incidências de vulcanismo e às vezes até vários vulcões ativos, como nas áreas parte da Europa, da Ásia e da região oeste aqui do continente americano, onde tem essas maiores incidências. E os abalos sísmicos, vão ocorrer geralmente causado por esses movimentos, seja das placas tectônicas ou até mesmo devido à explosão do vulcão entrar em erupção, pode ocorrer determinado abalo sísmico. Ele pode ser tanto na superfície quanto está submerso em qualquer parte do oceano aí. E a partir da solidificação do magma, a gente vai ter o surgimento das rochas. As rochas elas são divididas ou classificadas em 3 tipos: magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas elas podem ser intrusivas ou extrusivas. As rochas intrusivas são aquelas que ocorrem a solidificação do magma no interior da litosfera. E as extrusivas são aquelas que ocorrem a solidificação na parte superficial. Exemplo de rocha magmática intrusiva, a gente pode citar o granito. E a rocha magmática extrusiva, posso citar o basalto. As rochas metamórficas são aquelas que vão ser provenientes, vão sofrer modificações, metamorfose, a partir da pré-existência de outro tipo de rocha, tanto magmática quanto sedimentar. E ela pode ocorrer tanto no interior da litosfera quanto na parte superficial. Então nós vamos sofrer esses processos devido a pressões, calor, outros processos de intemperismo. A gente pode citar o mármore e o quartzito. A gente for pegar o mármore, por exemplo, a gente vai ver que ele, se quebrar uma pedra mármore, vai ver como se ele fosse um pedaço formado por várias granulações de pedaços de rochas sedimentares. No caso das rochas, assim também como, por exemplo, eu posso citar aquela pedra ardósia, que tem uma coloração esverdeada, manchada. A pedra de ardósia que é colocada no chão, se vocês observarem, podem ver que ela é como se fosse várias
finas camadas de rochas sobrepostas umas sobre as outras. É um processo de rocha metamórfica. No caso das rochas sedimentares, elas são classificadas em detríticas ou clásticas, que são provenientes de detritos de outros tipos de rochas. As orgânicas, que vêm de restos orgânicos de animais ou vegetais, e ainda assim temos por último a rocha sedimentar química, que vem da composição através de processo químico, ou seja, pela própria ação do magma ou até mesmo pela própria ação da água ou de outros produtos de reação química. Exemplo dessas rochas sedimentares a gente pode citar o calcário, o arenito, o talco, o carvão mineral. Ainda assim, nessa pré-existência desses três tipos de rocha, existe um ciclo chamado ciclo das rochas, que, por exemplo, as rochas tanto metamórficas quanto magmáticas podem se transformar em rochas sedimentares. As rochas sedimentares podem ser transformadas em metamórficas, assim como as magmáticas, e depois, consequentemente, elas entrarão em contato novamente com o magma, com o manto, serão derretidas novamente até passar por um processo de solidificação novamente. Então elas estão sempre sendo transformadas de acordo com o período geológico delas aí. Aí também, devido a esse processo de rocha, formação das placas tectônicas, a gente vai ter a formação da estrutura de toda a superfície, onde a gente vai ter três divisões básicas: os escudos cristalinos, os dobramentos modernos e as bacias sedimentares. No caso dos escudos cristalinos, são consideradas parte do terreno mais antiga, geralmente onde são encontrados maior quantidade de minerais e pedras preciosas devido ao tempo de formação. Nós vamos ter os dobramentos modernos, que são as partes do relevo mais recentes, geralmente formadas por cadeias montanhosas, devido ao processo de ocorrência das dobras. E ainda assim, a parte do relevo chamada de bacias sedimentares, que essas bacias sedimentares são provenientes do processo erosivo que vão ocorrer tanto nos dobramentos modernos quanto nos escudos cristalinos, formando essas bacias sedimentares. Em consequência desse processo de anos de formação da Terra. E vale lembrar também que as placas tectônicas, parece que elas estão paradas e elas estão sempre em constante movimento, ou seja, estão sempre movimentando. Um exemplo que eu posso citar é que se nós formos pesquisar, em torno de a cada 10 anos, ou às vezes dependendo até menos tempo do que isso, o litoral da América do Sul em relação ao continente africano, existe um afastamento em torno de 5 centímetros devido ao processo de movimento das placas tectônicas. É muito comum também ter muito tremor de terra no Chile, no Equador, nos países que estão na faixa litorânea ali, onde está a ultraborda da placa tectônica. Então, galera, qualquer dúvida, chama no zap. Até a próxima aula. Lembrando que a nossa próxima aula via videoconferência na quinta-feira. Um abraço, fica com Deus.